aos movimentos de guerrilha que surgiram depois, porque a partir de um certo momento nós decidimos, todo aquele grupo de companheiros que estava lá, a parar. Alguns não se conformaram e tiveram de mim a seguinte posição: eu entendo que não devemos prosseguir, porque isso chama sacrifício inútil, temos que deixar o tempo passar, esse regime vai se desgastar, a realidade social do nosso país vai tomar outras feições, e temos que deixar que o tempo faça a sua obra. Digo, eu de minha parte vou trabalhar, vou me recuperar, meu estado emocional. Eu me sentia muito ofendido, porque eu não tinha feito nada, minha consciência não me acusou de nada, rigorosamente. Procederia exatamente como procedi sempre. Se eu tivesse que proceder e fazer tudo de novo que eu fiz antes de 64, eu faria, só faria com mais inteligência, com mais capacidade. Minha consciência não me acusava de nada. Eu me sentia profundamente injustiçado, humilhado, ofendido de ser excluído do meu país, atirado como se fosse um saco de batatas aí para o estrangeiro, como se fosse uma pátrida. Então eu me sentia muito revoltado com isso. A minha indignação era muito mais emocional do que ideológica. Não compreendia como é que as Forças Armadas tinham feito isso comigo. Não entendia. Tanto que eu nem pensava que o golpe vinha, ponto que naqueles dias até ia tomar um avião para Brasília para ir denunciar o que haviam feito para o presidente João Goulart. Está na minha ingenuidade. Mas bem, alguns companheiros achavam que deviam prosseguir. Eu digo, bem, vocês têm a minha solidariedade, eu vou me retirar, vou trabalhar, vou aplicar uma espécie de laborterapia. E fui para o campo. Digo, eu vou para o campo, quero isolamento, e praticamente eu fiquei vivendo no interior do Uruguai 10 anos. Lá era não é uma grande fazenda, não, uma propriedade de 1.500 hectares. Tinha uma boa casa, mas não tinha luz, nem aquecimento, nem telefone e nem estrada. E lá permanecemos. Minha mulher me acompanhou e eu passei a ler o que podia ler, mas essencialmente trabalhar fisicamente. Isso me fez muito bem. E lá, naqueles invernos duros, 4, 5 graus abaixo de zero, às vezes eu lia naqueles jornais uruguaios, porque o Willy Brandt, não sei o que e tal, esse Willy Brandt, esse é um tipo interessante. O Carter lá, com a Bíblia na mão, tem aqueles valores morais nos Estados Unidos, não sei, eu digo, esse Carter, tipo interessante. Uma reunião em Caracas lá, veio o Willy Brandt, Mário Soares, não sei o que tem, Revolução em Portugal, eu digo, Mário Soares, Portugal, vi, sim, aqui no... Quando chegou um certo momento, pá, me expulsaram do Uruguai. Eu não tinha para onde ir, Carter no governo, direitos humanos, eu digo, eu vou testar, quero ver se isso é verdade. Acabaram me aceitando nos Estados Unidos, dei essa volta pela Europa, voltei, vim, se deu essa... Eu tive assim, algumas horas de vida pública no país, depois esse quarto de hora no Rio de Janeiro, governador, de repente eu realizo lá uma reunião do Internacional Socialista com toda aquela gente no Rio de Janeiro. Consegui dar essa volta. E dali um pouco até veio o Carter passear. Ótimo, né? Então, consegui dar essa volta, né? Partindo de lá. Antes de morrer, João Goulart, nós nos reconciliamos. Foi um momento, entendeu, assim, casual. Ele queria falar com a Neuza, minha mulher, e chovia muito. Eu até disse para ele, não, pede a ele que vem, eu até vou sair, tem uma volta que dá aí. Mas eu fui, ele se tardou, voltei, fui assistir na televisão até uma partida do Brasil com o Chile, que o Uruguai transmitia. Bom, que ele chegou, conversaram lá, chegou um grupo daqui do Rio Grande do Sul,
E viram aquilo, eu assistindo televisão e ele lá na frente, conversando com a Neuza. Bom, criou-se uma situação emocional e nós, que já havíamos esquecido nossas diferenças, nos reconciliamos. Aí ficamos nós ali, ele embarcava para Paris. Ficamos durante 4 horas conversando ali. Ele deitado assim no sofá, tomando um uísque, e eu sentado conversando. Sabe, o gaúcho se reconcilia se acusando. Não, tu é que fizeste isso, não sei o que. Você é que fez aquilo. Então, é uma história, né? Dando barulho, né? Foi a última conversa que eu tive com ele. Ele foi para Paris, voltou, nós não estávamos lá, viajou para a Argentina e morreu. Então eu procuro reconstruir aquela conversa. Uma das coisas que o João Goulart me disse, sabe o que foi? O seguinte: perca a tua esperança, Brizola. Jamais voltaremos pelas mãos do PMDB. MDB na hora daquela. Digo, como, João? Mas a nossa oposição, nós estamos. Eles ocuparam os nossos espaços e não vão permitir a nossa volta. Digo, essa é uma injustiça que você está dizendo. Não é, tu vai ver. Nós podemos voltar pela mão de algum arenoso desses aí. Podemos voltar para algum milico. Mas pelas mãos do PMDB, jamais. Claro, eu guardei aquilo e passei a observar os acontecimentos, né? Obrigado. E a frente ampla. O senhor então pergunta sobre a frente ampla. A frente ampla foi um fato que se deu, já havia o completo distanciamento entre... Até nos hostilizavam bastante as posições. E eu, desde o começo, passei a desconfiar daquela iniciativa. Pelo seguinte: o Juscelino, cassado. O João Goulart, cassado. E o Lacerda, no uso dos seus direitos políticos. Eu digo, bem, só pode ser uma manobra, ou com a cobertura da ditadura própria, que quer fazer com que os dois acabem empurrando o carro do Lacerda, ou então a esperteza dele próprio, uma manobra política do próprio Lacerda, para se utilizar da força dos dois. Consultamos algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil, e sentimos, na maioria delas, como por exemplo é o caso do Lutero Vargas, muito contra. Então eu segui um pouco a minha inspiração. Foi uma atitude política, uma iniciativa que tomei. Na hora que eles firmaram aquele acordo, eu expedi uma nota, discordando da Frente Ampla, porque achava um movimento feito numa base de muita inautenticidade para poder dar certo. E foi por isso que discordei. Muito bem. Vou passar para o professor Plínio, em seguida uma pergunta do plenário, e depois eu vou tentar destrinchar isso aqui. Na sua exposição, governador, o senhor se referiu principalmente à sua experiência como governador do Rio Grande do Sul no movimento da legalidade, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros. E ficou um pouco menos esclarecida a sua atuação como deputado federal. O senhor se referiu de passagem à sua insistência na convocação de uma convenção do PTB, em que, nas suas palavras, poderiam ficar claras as posições do presidente da República e presidente do partido, e poderia ficar clara a oposição daqueles que queriam ir além daquele ponto até onde o presidente achava que podia ir. Eu creio que o senhor se alinhava entre os que iam além, e creio que a sua prática política da época mostrava isso claramente. Provavelmente é em parte por causa da sua prática muito mais radical do que a da grande maioria dos políticos do PTB, e principalmente do seu discurso, também muito mais radical, que o senhor tem sido acusado, a meu ver, injustamente, de ter sido causador do golpe de 64. E foi, aliás, por esse lado que o senhor começou.
Então, eu gostaria de perguntar qual era o projeto político que, mais ou menos, fundava esta prática tão radical e esse discurso tão radical, e que tipo de cálculo estratégico o senhor fazia, que, a meu ver, dificilmente poderia deixar de incluir a perspectiva de um golpe militar de direita, como acabou acontecendo. Perfeito. Ao lado das funções executivas para as quais fui eleito, tive ensejo de exercer alguns anos mandatos. Primeiro, 2 mandatos de deputado estadual, o primeiro constituinte e o outro mandato normal, e passei algum tempo na Câmara Federal. Primeiro, uma passagem curta de 1 ano e pouco, no ano de 1955. Deixei esse mandato para ser prefeito de Porto Alegre, depois governador. Quando terminei o meu mandato de governador, concorri pelo estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro, à Câmara Federal. Isso foi em 62. Então, eu tive ensejo de desempenhar durante 1 ano o mandato de deputado federal. Eu fui muito crítico do Congresso, mas logo deturpavam. Quando eu dizia, nosso Congresso parece mais um clube de amabilidades. Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. E nada de decisões. Existiam 200 projetos de reforma agrária engavetados. Lá fiz intervenções, sempre muito candentes nesse sentido, e apresentei projetos, iniciativas. Até hoje ninguém levantou, por exemplo, uma questão que eu vou fazendo porque é verdade, tudo aquilo que é verdade tem força, né? Nada tem força maior do que a verdade. Eu não sei, mas eu acho que a ditadura copiou um projeto que eu apresentei naquela época, danosíssimo, como a ditadura adotou. Mas os princípios estavam lá no meu projeto. Eu apresentei uma espécie de curso de prazo, uma emenda constitucional. Não foi aprovada, é claro. Eu queria o seguinte, para evitar que engavetassem as maiorias conservadoras, porque era um Congresso extremamente conservador e direitista. Então, engavetavam os projetos, simplesmente. Então, eu apresentei um projeto criando o Instituto, esse do curso de prazo, que eu acho que a ditadura, ou pelo menos os grupos que preparavam um projeto de governo para os militares, deve ter adotado essa minha iniciativa. E assim foi. Participei de muitas comissões, caminhei por esse país como deputado, fui crítico do Congresso, mas jamais preconizei o seu fechamento, como chegavam a dizer, que a deturpação da imprensa naquela época era algo que hoje até não conhecemos. A imprensa brasileira hoje está muito mais acessível até do que era naquela época, porque foi de uma ferocidade, de um facciosismo, tal o radicalismo que as coisas se desenvolviam. Nós jogávamos essencialmente com o destino do governo João Goulart. Dizer que, quando preconizávamos a convenção, era para poder ver se enquadrávamos o governo numa linha que se transformou numa coisa inorgânica, vacilante.
insistia em algumas questões, mas às vezes de uma forma inconsequente. Quando eu muitas vezes questionava o presidente João Goulart, argumentando que ele não podia realizar aquele programa transformador com gente de direita, e ele dizia: não, mas isso é uma boa técnica, fazer política de esquerda com gente de direita. Eu digo: bom, não sei o que pode dar. Mas houve um momento, por exemplo, em que havia um órgão correspondente ao INCRA, onde nós tínhamos uma grande personalidade, que era um jurista gaúcho, Dr. Caruso, um homem excelente, íntegro, trabalhava seriamente. E o governo João Goulart nomeou para o conselho do INCRA, da SUPRA, que finalmente é a que aprovava as decisões, todo um grupo de latifundiários, conservadores, reacionários, que não aprovavam nada. Quer dizer, anulava todo aquele esforço. Quer dizer, quase que um filme repetido, como esse que passamos a assistir agora. Então nós, todos que, dentro do PDT e de movimentos que se organizavam, como era o movimento de mobilização popular, esse movimento editava um pequeno jornal chamado Panfleto. O Panfleto chegou a tirar 400 mil exemplares. Editou-se apenas 7 números. Claro, isso foi tudo desmantelado pelo golpe, empastelada a sede do jornal, queimaram tudo. Mas depois que eu voltei andando por aí, de vez em quando vinha um companheiro e me entregava uma pastinha com uma coleção amarelinha daqueles jornais de presente, né? Panfleto. E eu tenho lido aquilo tudo que escrevi naquela época. E francamente, porque eu escrevi um artigo em cada número, francamente, sabe que eu escreveria aquilo hoje? Sem alterar nada. Então acontece que toda a nossa inquietação, professor, vinha dessa preocupação. Nós queríamos enquadrar o governo João Goulart numa linha mais coerente. E achávamos que o João Goulart estava com boa fé, que necessitávamos mobilizar mais a população para influir junto a ele. E é claro que as intenções profundas do próprio João Goulart, posso eu fazer conjecturas. Algumas delas conheci. Apoiei umas, objetei outras. Mas, no fundo, ele era uma alma angustiada num período muito complexo da nossa história e sem ter ainda as condições pessoais para poder sobrenadar naquele ambiente. Nós éramos jovens demais. Muito bem. Pergunta, então, do nosso amigo ali do plenário. Senhor Leonel Brizola, em virtude de uma campanha que tenho observado nos meios de comunicação, segundo eles dizem que o senhor é candidato a presidente da República. Quais são as suas perspectivas de projeto de lei que venha a beneficiar nós brasileiros? Quais são as suas perspectivas de governo? Vamos dizer assim, quais são as coisas boas que o senhor poderá trazer para este povo brasileiro que estão aqui à espera de um líder brasileiro? Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte. De início, eu falei um pouco de como pretendo empregar o meu tempo e as minhas energias nesses últimos anos de vida ativa que possa ter. A rigor,
nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. Não temos ainda data para as eleições, não sabemos ainda quando será essa data ou para que funções poderão ocorrer eleições. Vocês todos estão aí vendo essas notícias sobre as tendências na Constituinte e de parte do próprio presidente Sarney, doutor Ulisses, de instituir um regime parlamentarista, um parlamentarismo meio exótico, né? Um regime de duas cabeças, híbrido. Então, não sei se a eleição é para primeiro-ministro, se a eleição é para presidente, porque no regime parlamentar, a rigor, o presidente não deve ser eleito diretamente. O regime parlamentarista tem a sua natureza própria. O poder moderador pertence ao rei, originalmente. Quando não há o rei, há um presidente. Esse presidente não deve ser eleito diretamente, porque senão ele vai ter que assumir compromissos. Para que a população vai eleger uma pessoa que não governa, que não administra, só para estar lá? Pensa que ele vai poder fazer alguma coisa? Não vai, porque ele é apenas o chefe de Estado. Ele é como a rainha da Inglaterra, reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Mas é ele que escolhe o primeiro-ministro? Não, não escolhe. Quem escolhe é o Congresso, que ele não pode escolher qualquer um da sua preferência, que senão o Congresso não aprova. Ele vai escolher alguém que ele já mandou sondar que vai ter a maioria no Congresso. Então a decisão é do Congresso, não é dele. O governo é congressual, parlamentarismo. Eles querem fazer aí uma mistura, porque os militares não querem essa história de derrubar gabinete. Já tiveram essa experiência. Até eu participei de uma derrubada de um gabinete. Foi para instituir, para que viesse o plebiscito. E caiu o ministro do Exército também. Foi um trauma. Então acontece que eles não querem esse voto de desconfiança para eles. Então o parlamentarismo estranho. Tem ministros que estáveis, ministros instáveis, ministros de primeira classe, ministros de segunda classe. Quer dizer, buscam construir um regime para evitar as eleições diretas. Então o problema é ainda distante, embora se constitua numa necessidade imprescindível. Eu, francamente, eu sustento o seguinte ponto de vista. Eu acho que a atual Constituinte não tem legitimidade para instituir o parlamentarismo. É uma bruta afirmação. Vão explorar. Mas vejam o que eu estou afirmando. Não tem legitimidade para instituir o parlamentarismo. Pelo menos nesta fase próxima. Até que se esgote o conteúdo, a substância que inspirou essa Constituinte. Seria o mesmo que os convencionais de Filadélfia, os constituintes americanos. Lá deliberassem que as colônias devessem voltar ao domínio da Inglaterra. O poder dos constituintes jamais poderia chegar até aí. Não teriam legitimidade para essa decisão. Embora, teoricamente, sim. Por quê? Saíam recém da luta pela independência. Nem sequer os colonialistas puderam concorrer. Estavam com direitos políticos cassados. Nenhum colonialista podia concorrer às eleições para a Constituinte de Filadélfia, que se reunia em Filadélfia, que fez a Constituição americana. Porque, é claro, aí é o espírito daquele momento histórico, era da independência. A Constituição só podia ser independentista, jamais colonialista.
Essa Constituinte de agora nasceu de quê? E de onde? Nasceu do movimento por eleições diretas. E aquela campanha tinha um conteúdo, tinha uma substância essencialmente presidencialista. Toda a campanha foi organizada em torno de uma reivindicatória de eleições diretas para presidente. Jamais se falou naquela campanha em parlamentarismo. Então, a legitimidade está em que esta Constituinte tem limitações no sentido de instituir um regime presidencialista. Esgotada essa fase, perfeitamente, podemos mudar. Mas a verdade é que ela nasceu daquela campanha, e aquela campanha teve este conteúdo essencialmente do voto direto da população para um presidente que governasse. Esta é a minha visão. Agora, quanto a ser candidato, eu, com toda franqueza, ainda que a genialidade possa não acreditar de vocês, eu não trabalho e nem construo esse projeto. É verdade, porque seria cinismo. Com toda franqueza, eu não corro atrás desse bonde. Pois é, mas o que eu vou fazer? Eu estou dizendo aquilo que é verdade, que está aqui dentro de mim. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu nem por isso vou me sentir frustrado, não vou me sentir frustrado de não ser candidato amanhã. Isto é que é preciso que fique bem esclarecido no meu pensamento. Eu não estou correndo atrás desse bonde. E nem quer dizer também que amanhã, eu correndo essa necessidade, eu não venha a ser candidato. Posso, quem sabe? É a verdade. É. Sabe por quê? Olha, eu vou convencer vocês do que eu estou dizendo. Quer ver? Um partido de natureza social não resolve esse problema de candidatura como correntemente se vê. Um partido socialista não pode proceder como procedem os conservadores e os liberais. Uma candidatura para um partido socialista tem que corresponder a uma necessidade social. Não depende só da decisão do candidato, não depende da decisão da cúpula do partido, nem da máquina do partido, tem que corresponder a uma situação muito mais ampla. São os conservadores, os liberais, que procedem de outra forma. Eles chegam, sentam numa cadeira, chamam a imprensa e dizem: neste momento eu lanço a minha candidatura. Dali uns dias ele vai: retiro a minha candidatura. Doutor Ulisses não foi lá em Nova York lançar a candidatura dele, você lembra? Foi lá e lançou a candidatura em Nova York. Eu não sei o que ele tinha na cabeça. Eu fiquei pensando, lançou em Nova York a candidatura dele. Depois, passou um tempo, retirou. Eles entram na vida política, retiram da vida política, lançam candidatura, retiram candidatura. Isto é procedimento conservador e liberal. Um socialista não pode fazer isso. Não quer dizer que nas minhas cogitações aqui não passe pela minha cabeça essa eventualidade. Pode passar. Não está afastada a possibilidade de que nós sejamos uma força de apoio. Por que não? Foi o passado do nosso partido. O antigo PTB, o outro verdadeiro, ele cresceu, tornou-se o maior partido do Congresso, em alianças. Dava o vice e elegia um presidente. Por que não? Eu, francamente, até agora, nem eu, nem os nossos companheiros estão vendo alguém que preencha essas condições que nós queremos. Um homem firme, sincero, que mereça nosso apoio, que tenha convicções. Por que não? Quem sabe até venha a ser a única maneira de ganharmos, fazer uma composição assim. Vamos ser realistas.
Eu quero dar uma demonstração a vocês de que eu não estou aqui apaixonado por uma situação, perdendo completamente o bom senso, o equilíbrio, a prudência. Não. Quem sabe até possa ajudá-lo amanhã a governar. Tudo isso pode acontecer. Muito bem. Se amanhã não houver outras alternativas, outras possibilidades, e tivermos que competir, por que não? É o nosso direito. Não estamos pedindo nenhum favor, nenhuma mordomia. É o direito democrático de competir. De minha parte, havendo esse chamamento, é um dever, porque o que eu vou fazer? Construir o partido, no mínimo. Construir o partido com uma candidatura, essa tradição brasileira. Se nós tivéssemos tido eleições em 86, para presidente da República, juntamente com a Constituinte, nossa situação era outra. Nós teríamos partidos, talvez, para fazer o parlamentarismo, que não temos agora. Que um parlamentarismo que vai depender de um congresso inorgânico, que ninguém sabe o que tem lá dentro. Quem é que sabe o que é este congresso? Ninguém sabe. Está em condição de sustentar um governo? Não está. Tudo isso é muito grave. Então, digo eu, que eu não estou realmente empenhado em construir uma situação em torno de mim, da minha candidatura. Absolutamente. É a mesma coisa que eleições para um partido socialista. Para os conservadores, para os liberais, eleições se assemelham a corrida de cavalo. Sim, senhor, é uma questão de ganhar e perder. Depois vende o cavalo, castra o cavalo, né? Vende o cavalo, faz o que quer. Não. Eleições para nós é onde começa todo um programa de trabalho e de obrigações. Até o ato eleitoral é o menos. Tem um outro conteúdo muito mais amplo do que uma simples corrida de cavalo, que ali o importante é ganhar ou perder. Muitas vezes é preferível perder para uma causa transformadora. É muito diferente do que uma causa liberal, do que uma causa conservadora. Eu sei que vocês entendem isso, vocês têm um nível, né, que vive em busca da interpretação de certas situações. Para os liberais e conservadores, é exatamente isso. O importante é ganhar e perder. Ali se esgota tudo. Para o socialismo, não. Para uma causa que quer transformar, muitas vezes é preferível perder arregimentado do que ganhar fluido, porque será o fracasso de uma causa transformadora. Os republicanos, quando desenvolveram naqueles 20 anos aquela pregação extraordinária e foram afinando aquela plataforma admirável, eles sustentavam essa posição. Para nós republicanos, é preferível perder arregimentado do que ganhar fluido, aí envolvido com os liberais ou os conservadores. E foi por isso que chegaram à proclamação da República. Eles afirmavam com clareza as coisas. A beleza das posições que assumiam no final, quando se aproximava, né, a queda da monarquia, como por exemplo assim, um manifestozinho pequenininho de 7 linhas, diziam: ninguém se engane conosco. Nossos caminhos são os pacíficos, os nossos métodos são os democráticos, mas nós não pretendemos parar nunca, a não ser diante do sacrifício inútil, até que consigamos derrubar a monarquia. Eles eram claros. E eu acho que nós estamos diante de uma situação no nosso país assim. Tudo bem, vamos reafirmar os nossos caminhos pacíficos. Nós não queremos guerra, mas que ninguém se engane com a nossa cara, que a pior coisa é termos uma cara enganadora, depois de tudo que tem acontecido. Os caminhos pacíficos, métodos democráticos,
Mas eu acho que nós não podemos parar nunca até que consigamos derrubar esse modelo econômico que está colonizando o nosso país. Tirando até o direito de viver em liberdade. Porque esse modelo econômico não pode se manter sem autoritarismo, porque ele pressupõe a miséria de grandes contingentes do povo brasileiro. Governador, eu queria resumir aqui um número significativo de perguntas que falam sobre a época do golpe militar e, basicamente, a partir do que o senhor disse, e que me parece que levantam duas dúvidas. A primeira, há várias perguntas nesse sentido, eu estou juntando todas, porque senão vai ser impossível fazer nem 1% das perguntas que tem na mesa. A primeira dúvida é a seguinte, quer dizer, se o senhor afirma que a sua ida para o Rio de Janeiro poderia, talvez, mudar a feição do golpe, não foi uma atitude, a palavra chega a se usar, covarde ou de indecisão não ir? E a segunda dúvida é a seguinte, que, pelo que as pessoas depreenderam da sua exposição, fica a impressão para eles de que, na verdade, o golpe se deu a partir de uma espécie de passeio do general Mourão do Rio, de Minas para o Rio de Janeiro, e que as pessoas perguntam o seguinte, como é que então o golpe venceu se era só isso? Perfeito. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, a rigor, eu não estava até bem ao par do que ocorria no Rio de Janeiro. As comunicações naquele tempo com o Rio Grande do Sul eram muito precárias. Nós tínhamos um telefone nos correios e telégrafos, porque através das comunicações das companhias, tudo era muito complicado, muito difícil de se falar. Então, o meu conhecimento da situação no Rio era precário. O quadro lá no Rio Grande do Sul era muito inseguro. E quando ouvi aquele pronunciamento do presidente, de certa forma, aceitei aquelas ponderações que aqueles militares, aquelas pessoas me fizeram, de lá permanecer. Achei que seria mais útil lá. Foi, posteriormente, o meu conhecimento da realidade no Rio. E aí é que fiquei sabendo, enfim, podendo avaliar melhor a situação, que poderia ter tido uma influência decisiva ali. Agora, a segunda parte da pergunta, professor? A questão que o golpe se resumia à participação do Mourão. Sim, em verdade se preparava tudo isto, mas o desencadeamento precipitou-se com o movimento que surgiu em Minas. Houve um certo oportunismo da parte do general Mourão, na minha, segundo historicamente se relata. Mas a verdade é que, de parte do governo, também não houve a necessária energia. As avaliações eram todas muito confusas. Eu estou convencido que, com todo o processo conspirativo que se desenvolvia, se houvesse uma ação mais enérgica por parte do presidente João Goulart, aquele movimento conspirativo não tinha condições de se impor. Essa era a convicção dele também. Ele achava que era titular de uma tal sustentação militar, que passou a tratar esses acontecimentos sem muita energia, achando que podia parlamentar, resolver, até um pouco diplomaticamente. E eu acho que um governo não pode brincar com isto, principalmente quando não tem condições de avaliar o ambiente já em que está.
Eu acho que se tivesse agido mais energicamente para defender a legalidade, tinha defendido. Eu acho que em 61 nós reagimos um pouco às cegas, mas vivendo aquela chamada coragem inconsciente, né? Se fizéssemos uma avaliação, tivéssemos meio de avaliar rigorosamente a situação, quem sabe lá o que aconteceria. Mas como não tínhamos as informações, nós agimos um pouco às cegas e demonstrou que foi possível conter um golpe militar onde estavam enquadradas todas as estruturas. Não havia má reação. E nós pudemos nos opor a um golpe militar. Eu acho que foi a única experiência latino-americana, o único episódio ocorrido que resultou nessas experiências de um governo, de um Estado, um governo civil, ter se oposto, jogando com a opinião pública, a um golpe militar. Principalmente contando como um dado de surpresa. Eu creio que aí há um conteúdo de experiência muito importante. Agora há pouco, lá na Argentina, quando houve esse problema lá, eu troquei umas ideias com o presidente Alfonsin e notei que eles estavam muito ao par desse episódio nosso do Rio Grande do Sul. E ele não me disse, mas ficou claro ali, no conhecimento daqueles fatos, de que ele, diante daquela ameaça, chamou logo a população, botou a boca no mundo. E foi um pouco o que ocorreu conosco. Nós não tínhamos força para nos confrontar com o exército. Se eles pudessem cumprir aquela ordem que foi, a ordem ficou comprovada, nós temos documentação. Isso, aliás, está num livro do Machado Lopes. Pelo menos aquele livro se presta para isso, porque mais os conceitos são péssimos, mas o livro se presta por causa dos documentos. Ali está a ordem. Foi transmitida pelo general Orlando Geisel e foi recebida lá no Terceiro Exército. Está num boletim do Terceiro Exército. A ordem mandando atacar o palácio e bombardear o palácio com os jatos da FAB lá, da base aérea. Bom, houve na base aérea um episódio gravíssimo. Também não é conhecido esse episódio. Porque, claro, o regime procurou obscurecer isso. Mas, quando essa ordem chegou lá, estava a nossa rádio tocando marchinha e lendo textos esclarecendo a situação. E isso entrou base adentro. Dali um pouco chegou essa ordem lá, que logo se difundiu. E quando mandaram colocar os aviões, armar os aviões, a própria guarnição bloqueou os aviões, tirando peças e furando os pneus. E criou-se um conflito dentro da base. Ficaram muitas horas com armas apontadas, os grupos, até que chegaram a um acordo, sem poder sair de lá. Então permitiram que a generalidade dos oficiais saíssem, voassem para Florianópolis, e a base ficou inorgânica. Até que, à noite, chegou um contingente lá, no palácio, sujo, extenuado, com metralhadores na mão, para relatar o que houve. Então eu imediatamente me comuniquei com o Machado Lopes e ele mandou tomar conta da base. Designou um oficial que estava no palácio conosco desde o começo, nessa época, tenente-coronel da FAB. Então, muitos episódios assim, mas essencialmente a opinião pública precisa saber
essencialmente, diante de um golpe contra os direitos da população, a grande arma de um governante é dar conhecimento à população, é a opinião pública. Porque quando a opinião pública reage diante de uma ameaça dessas e vai para a rua e se formam multidões, francamente, torna-se muito difícil o golpe de Estado. Porque isso inunda o país. Muito difícil. A surpresa é a grande arma desses episódios. Anoitece e amanhece a nação ocupada. Aí sim, tudo é muito difícil. E eu acho que na Argentina o presidente Alfonsín defendeu-se assim. Diante daquele surto golpista, chamou a população e reuniu logo, não sei, 200, 300 mil pessoas na Praça de Maio. Bom, aquilo abalou todo o desenvolvimento, o desencadeamento do golpe. Essa experiência vivemos lá, e eu acho que foi muito rica. Lamentavelmente ficaram sequelas. Eu fiquei muito marcado, naturalmente que a parte derrotada nunca se conformou, me tomou como inimigo. Eu sempre tive grandes amizades no seio militar. Nessa época, sempre foi muito fácil, sempre foi muito normal um relacionamento respeitoso entre nós. Houve casos em que eu desembarquei no aeroporto e tinha 12 generais me esperando, quando o governador do Rio Grande do Sul. Eu os respeitava, os considerava, colaborava com as instituições e eles a mim. Pois bem, depois veio esse período todo. E agora, professor, me perguntam muito, mas o senhor, na eventualidade de ser candidato, o PDT ter um candidato, como é? Não tem um veto militar? Eu costumo responder o seguinte: em primeiro lugar, não está se configurando essa hipótese de que o PDT venha a vencer as eleições. Nós vamos admitir que vença. Vamos admitir que, para raciocinar, que o candidato seja o Leonel Brizola. Bom, as instituições militares quiserem proceder corretamente, tem um exemplo no governo do Rio de Janeiro. Lá tem um exemplo de como proceder. Eu tenho para com elas um discurso, não atitudes de articulação, que eu entendo foi um dos grandes erros dessa época anterior a 64, foram as articulações militares, tanto de nossa parte quanto especialmente por quem iniciou isso, que foi o UDN. A UDN iniciou isto em 45 com o Brigadeiro, sempre se articulando, dividindo os militares entre os bons e os maus. E nós devemos cultivar a unidade deles, ter um discurso para eles. Então, quanto a mim, pessoalmente, eu costumo dizer isso: olha, a minha história, a história do Leonel Brizola e dos militares, é uma história de amor e de ódio. Como nós saímos agora de um período de ódio, eu espero que estejamos ingressando num período de amor. Ainda mais que esses dois sentimentos se separam por uma película muito fina. É isso aí. A sua pergunta. O companheiro Leonel Brizola, é uma satisfação saudá-lo aqui neste evento. Eu sou procedente do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, próximo à sua terra, Carazinho, né? E fiz militância no PDT e me orgulho muito. Uma certa feita, em 83, ano retrasado, eu estava falando com um velho trabalhista do PTB, João Carlos Guaragna. O senhor lembra-se dele? Ele me contou uma história que passou na sua vida quando o senhor saiu para o exílio. Ele dizia-me que o senhor teve que ir para uma das praias gaúchas,
apanharam o avião uniformizado de oficial da Brigada Militar. Confere? Gostaria que o senhor relatasse isso, essa pequena história, essa pequena passagem, para ficar registrado nos anais do livro do Brasil Memória Política. E aqui eu lanço uma pergunta para o senhor. Se o senhor fosse hoje, porventura fosse presidente da República, quais seriam os seus métodos, o seu tratamento no que tange ao problema da dívida externa brasileira? Esta é a minha intervenção. Obrigado. Obrigado. A rigor, o que me compete de dar como resposta é a nossa posição que sustentamos hoje a respeito da dívida externa. Nós achamos que, em primeiro lugar, torna-se necessário uma auditoria, um balanço, um levantamento dessa situação. Nós temos que saber o que devemos. Como é que foram feitos esses contratos? Com que fim? Para onde foi o dinheiro? Porque nós iremos encontrar aí muitas falcatruas, eu não tenho a menor dúvida. Como foi o que aconteceu nos anos 30, quando o governo Vargas mandou fazer um balanço, um levantamento da dívida externa. Até quem foi um grupo em que atuou Oswaldo Aranha e Valentim Bolsas, e encontraram as coisas mais incríveis, que o Brasil continuava pagando de forma indevida. E isso eu estou certo também que nós iremos encontrar nessas centenas, talvez milhares de contratos. Nós precisamos de um exame da situação. Bom, entendo que simultaneamente nós devíamos nos apresentar perante a opinião pública internacional e falar mais claramente a respeito da dívida externa. Porque hoje há um ente novo no mundo que se chama opinião pública internacional. E isto antes de 64, por exemplo, não existia. Eu me lembro que quando eu expropriei aquelas duas empresas estrangeiras lá no Rio Grande do Sul, criaram pelo mundo inteiro uma onda de intrigas. Na Europa, Estados Unidos, que hoje, por exemplo, não tem nenhum ambiente para repetirem o que fizeram. Não havia com quem conversar, não havia com quem dialogar naquela época. Quando o Kennedy fez aquela declaração, eu escrevi uma carta para ele, contando tudo, pedindo a ele que mandasse uma pessoa da confiança dele para vir conhecer a situação que se passava. E sabe o que ele mandou? Mandou um professor, teve lá uma semana em Porto Alegre, e eu mostrei tudo para ele, pessoalmente, até fez uma viagem comigo para o interior. Levei ele ao aeroporto para me despedir, ele bateu no meu ombro e me disse: governador, eu no seu lugar fazia a mesma coisa. Quer dizer, não havia isso que se chama hoje opinião pública internacional, através dessa comunicação que existe por toda parte. Se faz um movimento aqui, num país, no outro, e vocês observam que isso repercute, não deixa de repercutir. O Brasil precisava ir à opinião pública internacional e começar a expor claramente o que foi a imoralidade, o que foi a irresponsabilidade desse endividamento que fizeram com os países do terceiro mundo. Nós vamos ganhar a opinião dos povos, embora os grupos não passem a nos odiar por isto. Nós vamos demonstrar que foram os governos deles próprios, os bancos deles próprios, os grandes grupos industriais deles próprios, que nos embutiram, que envolveram aqui esses outros grupos nossos, tomados de ambição e governos de fato, nessas cumplicidades. Foi uma orgia, queimaram a poupança mundial, nas coisas mais absurdas e mais incríveis. Eu me lembro, quando eu fui governador do Rio Grande do Sul, para conseguir 5 ou 10 milhões de dólares, eu tinha que encher uma caminhonete de documentos e de projetos, e conversações que levavam meses.
E depois nós tínhamos que contratar uma firma internacional para acompanhar a aplicação daqueles recursos. Agora não, passaram a trazer o dinheiro até antes de qualquer projeto, pegavam qualquer um cheio de pó ali, serve. Eu, se quisesse tomar dinheiro como governador do Rio de Janeiro, eu tinha tomado mais de $1 bilhão. E não tomei $1 emprestado, porque achei que era impatriótico fazer isso. Conto para vocês, durante o governo Figueiredo, eu não tive maior hostilidade, mas não tive colaboração. Não me tiraram nada do que o Rio de Janeiro tinha. Já. Mas absolutamente não. O governo Figueiredo não nos deu nada. Relato para esse detalhe. Eu não conseguia nada dos assuntos normais do Estado. Tudo chegava na Secretaria, na Secretaria de Planejamento do senhor Delfim Neto, trancava ali. Ele engavetou tudo. E eu a receber gente oferecendo dinheiro e dizendo o seguinte: governador, deixa aquela parte lá por nossa conta. Já vinham até com as cartas prontas. Quando chegou bem no fim do governo, que eu não conseguia nada, arrancar nada de lá, eu resolvi assinar uma daquelas cartas. Um empréstimo externo lá para saneamento. Existia uma pessoa aí da minha amizade no meio desse assunto, que até me disse: olha, até as organizações Globo vão ganhar nisso aqui. Digo, não vou ganhar. Vai ver, governador, o senhor assina essa carta, vai começar a aparecer na televisão Globo reportagens sobre a necessidade desse saneamento da Baixada, você vai ver. Digo, não, eu não creio nisso. Assinei. Meu caro reitor, nenhum dos assuntos públicos normais do governo do Rio de Janeiro, normais, coisas normais, todas as negociações normais dos expedientes, ficou tudo engavetado no planejamento. Aquele saiu. Os povos a exportar sua própria carne. Tem cheiro de carne humana essas exportações. A não ser os tempos mais duros do colonialismo, ou então a escravatura. Nada mais doloroso para as multidões do terceiro mundo do que esse endividamento. Porque isso agora está exigindo a carne e o sangue dos povos. Sabe o que representa para um país sem capital como o nosso? Jogar lá só de juros, isso aí. Jogar lá dessa montanha de dinheiro de $12 bilhões. Quer dizer, isso é uma desumanidade. Não pode, isto não pode prevalecer. Feito isto, levantado tudo, nós temos que dizer, muito bem, nós não vamos negar. Queremos deixar o nosso país mal. Agora, vamos pagar de acordo com as nossas possibilidades. Vamos proceder exatamente como a Inglaterra fez conosco ao fim da guerra. Nos devia muito dinheiro e você sabe como se propôs nos pagar. Entregava aqui as estradas de ferro velha, que nós tivemos que fechar tudo, desativar. Nos obrigaram a comprar montanhas de matéria plástica. Não sei se aqui muitos se lembram das pilhas de pente de plástico que vendiam aqui no centro de São Paulo. Importar aquilo que eles dispunham. E um pouquinho que queriam pagar ainda puseram as condições. Queremos tanto de prazo, pagamos tanto de juro. É isso que nós vamos fazer. Vamos fixar nossas condições e aconteça o que acontecer. Sem nós quebrarmos um pouco os ovos, nós não vamos fazer essa omelete. Não vamos. Tem que criar os fatos consumados. Agora, esse pessoal comprometido, dentro dessas cumplicidades, nesse entrelaçamento de negócios e compromissos, eles não chegam a essas atitudes. E eu acho que nós vamos ter compreensão por parte dos povos, vamos ter compreensão por parte de muitos estadistas. Eu tenho certeza, por exemplo, que nos plenários da Internacional Socialista nós vamos ter compreensão. E a Internacional Socialista é a metade da Europa. E tem grande penetração também nos Estados Unidos.
Acho que se desenvolve dentro do Partido Democrata um clima muito favorável a esse tipo de posições. É assim que pensa o Kennedy, assim que pensa o Mondale, com os quais tenho conversado pessoalmente. Agora, um governo, para fazer isso, precisa ter autoridade moral. Autoridade moral. Não pode estar aqui patrocinando esse tipo de propriedade de 10 mil, 100 mil, 200 mil hectares. Não pode. Tem autoridade. O governo precisa ser o exemplo da austeridade com justiça social. Não a do FMI, mas com justiça social. Um governo que possa parecer para eles merecedor e confiável. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter apoio internacional suficiente para colocar esse assunto nessas bases. É um pouco o que os australianos fazem. O ministro da Austrália, da Economia, ele me disse aqui no Rio de Janeiro, há poucos dias, que a Austrália vem sendo governada já há quase 30 anos por um partido trabalhista, um Labour. Partido, irmão fraterno nosso da Internacional. Ele me disse assim, eu não compreendo como o Brasil conduz a sua dívida. Por que a dívida do Brasil não é a longo prazo, como a nossa? Nós estamos devendo quase 50 bilhões de dólares. E podemos dever mais se quisermos, se pudermos. Mas a nossa dívida é toda a longo prazo. Quando negociamos, já estabelecemos isso. Agora o Brasil procura rolar essa dívida por 3 meses, 120 dias, 6 meses. Eu digo, olha, ministro, eu só encontro a explicação o seguinte, e quanto mais negociação, mais comissão. Cada dólar para eles custa pouco mais da metade do que custa um dólar que o Brasil pede emprestado. Só aí deve ser 5 bilhões de dólares por ano. O custo. Então, esse quadro de negócios é que realmente faz o nosso país se encontrar da maneira que está. O senhor deixou de responder, que eu queria que o senhor respondesse, se possível, curto, a primeira parte da pergunta, que é como é que o senhor saiu do Brasil? Fantasiado de oficial, num avião, numa praia gaúcha? Isso já está... Isso era um assunto que, por muito tempo, eu guardei reserva, porque eu não queria comprometer as pessoas que estiveram comigo. Mas, depois, mais tarde, não... Finalmente, teve nenhuma importância em revelar. Realmente, eu, no dia D, preparamos lá, né, várias formas de sair. Eu, ao contrário do que eles pensavam, eu me encontrava dentro da área de segurança deles. Até via da janela os movimentos deles. E muito desarticulado, porque o nosso partido, o trabalhismo, é um partido democrático, profundamente democrático. Não é um partido de aparelhos, como, por exemplo, são os PCs. Democrático. Então não sabe conspirar, não sabe ir para a clandestinidade, não sabe ser clandestino. Às vezes lá no Uruguai chegava lá, os companheiros, quantidade, assim, os óculos escuros. Não, companheiro, chegou clandestino? Não, cheguei incógnito. Era o máximo. Então lá saí eu. Preparamos várias saídas. Estavam cuidando muito, né? Determinadas pessoas. Então, uma saía de Porto Alegre, uma cidadezinha pequena relativamente naquela época. Saíam para um lado, outro para outro e tal, né? E eu havia combinado com um companheiro que manejava uma barata de corrida, sabe, especial, né? Aquelas ilusões. Então combinamos de ir a tal hora, num determinado lugar. Bom, e eu fui com um amigo, um professor, e a senhora dele, naquele carro, né? Saímos dali, e realmente, né, uniformizado da Brigada Militar. E chegamos lá bem na hora, 5 minutos,
Digo, não, vamos ficar mais 5, 10 minutos. Nada. Gelou os pés daquele companheiro e não apareceu lá. Então eu fiz todo aquele trajeto no automóvel, dirigido pela mulher daquele nosso companheiro. Ele dirigia muito mal, mas dirigiu. E passamos e chegamos até lá, no lugar determinado, onde baixaria um avião e daria uma retiraria. Foi isso que se passou, nada mais. Muito bem, eu vou colocar a última pergunta do plenário do Roberto Dávila em função do chamado adiantado da hora. Senador, o senhor iniciou a sua intervenção aqui falando da memória. E eu estou aqui na condição de deputado constituinte também por causa da memória. Porque eu era menino no Rio Grande do Sul, quando o senhor fez aquele discurso que se perdeu aí, mas que ficou gravado na minha memória. Depois, anos mais tarde, eu lhe encontrei no exílio, em 77, e nós falávamos sobre a volta ao Brasil e sobre a volta dos partidos, e o senhor me dizia que era preciso reconstruir o Partido Trabalhista, porque não se cortava a história com uma tesoura, novamente a memória. E quando o senhor começou a falar, o senhor citou Felipe Gonzalez, e como eu estava junto com o senhor esqueceu no afã de dizer... É verdade, acabei saltando. Exatamente, o senhor lembrou que ele dizia, quando voltasse ao Brasil, que o senhor se agarrasse à memória. Procurasse a memória. É verdade, foi o que o senhor fez. E aliás, Roberto, eu tomei contato com muitos estudos universitários no Brasil, de grupos que pesquisaram inúmeras questões, e eu estranhei que não tivesse encontrado nada sobre a memória política do povo brasileiro. E eu considero que é um dos dados os mais importantes, porque esta memória, ela está muito arraigada nas populações mais pobres e mais atrasadas, mais até nos analfabetos. Eu tive ensejo de constatar isto. Creio que é um dos temas mais fascinantes da vida brasileira, é a questão da memória, porque o povo brasileiro é um povo submetido a um bombardeio de alienante. Nós estamos bombardeados aqui, né? Há uma teleinvasão, uma radioinvasão que entra por toda parte, e o povo brasileiro se defende com a sua memória. É uma natureza cultural nessa defesa. Tem coisas que ficam na memória que parecem um milagre, principalmente nas populações, no povo trabalhador, nas populações pobres. Da classe média para cima, a memória passa a se esmaecer muito. Mas apenas para terminar, eu gostaria de dizer que é por causa da memória que nós estamos todos aqui, esse público até essa hora, e é por causa da memória que o senhor vai ser candidato a presidente da República, e com o meu voto vai ser presidente da República. Eu já tenho dois ali, viu? É dois ali. Professor, permite que eu conte uma pequena historiazinha em 2 minutos aqui. Nós estávamos organizando o partido e no Acre, por exemplo, nós não conseguíamos nada. Mas como o Acre, que foi um estado até onde o trabalhismo teve muita força, nós não conseguimos ninguém para organizar uma comissão provisória. E vai deputado, e volta deputado. Claro, os deputados nossos iam para o hotel, tomavam uísque ali, conversavam, e procuravam os políticos do PMDB, daqui e dali, claro, e o pessoal jogando, né, e tal. Não conseguia nada. E eu estava precisando de organizar, até para registrar o partido, a comissão provisória do Acre. Então eu tinha um auxiliar, que até hoje está comigo, Danilo Groff, foi um militante da UNE e tal, para teve os problemas. E ele estava ali me ajudando, eu angustiado, a questão do Acre, eu olhei para o Danilo. Danilo, tu não é capaz de, no Acre, organizar a comissão provisória? Mas eu não conheço ninguém lá. Digo, Danilo, você ia lá procurar memória. Da memória? Ele até acho que ficou desconfiado da minha colocação. Procurar memória. Expliquei para ele um pouco. Ele, tá, eu vou. Embarcou de noite. No outro dia de manhã estava lá.
Quando chegou de tardezinha, ele me telefonou de lá. Diz: doutor Brizola, encontrei a memória. Digo: ih, essa coisa, rapaz, agora é o problema dele. Encontrei a memória. Digo: como encontrei a memória? Digo: olha, eu saí de manhã, fui conversar com o chofer de táxi, aqui, dali, me orientando. Eu acabei indo na casa de um seringueiro aposentado, o velho Reis. E o senhor sabe que ele é a memória. Digo: por quê? Porque o filho dele se chama Leonel Brizola Reis. Aí eu me certifiquei que era a memória. E passei a puxar com ele, saí com ele a caminhar, e a falar com fulano, a falar com Beltrano. O senhor pode vir aqui a semana que vem, que nós vamos reunir 100 pessoas para lhe esperar no aeroporto. Sabe que isso foi um fato. Foi a maneira que nós conseguimos de encontrar gente em Rio Branco. É um fator de uma importância que está. Agora, vivia-se muitos momentos, né, a respeito desse problema, porque uma ausência de 15 anos, com o que ocorreu no país, com a ascensão destas sucessivas camadas de jovens, tudo isto representou uma modificação muito grande, principalmente porque houve também todo um esforço, né, do próprio regime, né, desse bombardeio cultural que nós estamos recebendo aqui, né, no sentido de esmaecer aquilo. Agora, nós, essencialmente, nos consideramos depositários, por isso mesmo, em função da memória do país, consideramos depositários de valores muito importantes do povo brasileiro. Porque a restauração desta continuidade de certas lutas sociais de um povo, às vezes não precisa depender de muitas pessoas. Um caso típico é o que está ocorrendo com Porto Rico. Quantos plebiscitos já fizeram em Porto Rico e aquele povo vota para ser Estado americano? Uma coisa contra a natureza e tudo. Vota para ser Estado americano. Bom, vocês lá devem saber, muitos professores sociólogos e políticos de lá, que lutam pela independência, quase numa luta clandestina, eles, como é o grupo que está na Internacional Socialista, eles sabem que aquilo é uma decisão misteriosa do povo, que luta pela sua sobrevivência, que não está entendendo o momento certo, o Estado americano é muito forte, e eles acham que esses plebiscitos vão se repetir, até o momento em que a população vai se aperceber que realmente é a sua hora. Eu acho que o povo brasileiro tem esse conteúdo nas suas posições. Acho que agora, por exemplo, encheu o balão do PMDB para esgotá-lo. Isso sem nenhum desdouro para o PMDB. Eu quero dizer que realmente, historicamente, eu penso assim. Encheu o balão do PMDB para esgotá-lo, como aconteceu com a Arena em 70. Ah, eu sou legítimo para encher, transformar no maior partido do Ocidente? Então eu serei legítimo amanhã para esvaziar. E foi o que fez em 74. Infligiu uma derrota às forças governistas de tal ordem que nunca mais eles conseguiram se reabilitar. Veio o pacote de Abril e tudo mais. E eu acho que o PMDB, a partir do momento em que ele violou o princípio de que a sua legitimidade para exercer o governo através do colégio eleitoral era a sua transitoriedade no governo, francamente, criou-se uma situação, um julgamento coletivo no Brasil. Pode isso representar uma subjetividade, mas no meu entendimento é um pouco a forma com que eu interpreto essa parte insondável que o coletivo, que as coletividades têm, criam. Isso existe, né? Existe nos rebanhos da natureza, existe nos cardumes, existe
nos enxames. Eu às vezes me pergunto, professor, desculpe meu empirismo, como é que nasce igual mulher e homem? Nós não estamos no ato da concepção ligado a um computador, que está ali programado para este é homem, este é mulher, este é mulher, este é homem, este é homem, este é mulher. Não. Nasce igual. Quem guia isto? Claro que os religiosos dizem Deus. Mas nós somos mais curiosos, nós queremos saber um pouco mais. Mesmo sendo a vontade de Deus, nós queremos saber um pouco a razão por que Deus, porque Deus é lógico. E é o insondável. Como insondáveis são outros movimentos. Eu acho que este período da história assim é como uma espécie de uma peça de teatro com 2 atos. A ditadura esgotou-se, primeiro ato. Tem a fase intermediária, né, mais para distrair a plateia, e a segundo ato, que é a democracia, que ainda não veio. E eu acho que tudo estas quadro de contradições, de confusão, e de incertezas e sobretudo, desorientação que aí está, de falta de autenticidade, me dá a impressão que são coisas que estão fora da história, fora do enredo da peça. Estão surgindo como fatos intermediários para distrair a plateia, enquanto lá dentro o processo de arrumação do cenário se consuma. Acho que daqui por diante é que a vida brasileira vai adquirir o grau de autenticidade que o nosso povo precisa para encontrar seus caminhos. Obrigado. Olha, eu queria só pedir o seguinte, eu tenho aqui sobre a mesa aproximadamente 40 perguntas, só um minutinho, 40 perguntas que não foram feitas. Eu não vou dar a palavra às pessoas que estão inscritas. Você não se inscreveu comigo, você me desculpe. Você não me pediu inscrição. Tem mais 5 ou 6 pessoas. Ok. Eu não vou dar a palavra a ninguém. Quem quiser. Muito obrigado. É ditadura. Eu queria dar a palavra ao governador Brizola para que ele encerrasse o debate. São meia-noite, a maioria das pessoas já foi embora. E 40 perguntas estão aqui para serem feitas e não serão feitas. Claro que tem, todas as pessoas. Eu queria pedir essa palavra que esse moço disse aqui fosse atendido para nós darmos a nossa democracia ao PT. Não, mas não é um problema político. A questão não é política, a questão não é porque ele é do PT, do PCB, do PDT. Mas... Professor, vamos invocar o espírito do Dr. Tancredo aqui. Né? Ele encontraria uma maneira de conciliar. Né? Então, vamos fazer uma conciliaçãozinha. Na verdade, eu compreendo, é um sacrifício grande, né, para todos, principalmente para os amigos e para mim também. Né? Mas valeria a pena se eu pudéssemos ouvir o questionamento do jovem, e faria o seguinte, vamos ouvir todos que estiverem inscritos. Gostaria, professor, das perguntas, que se eu pudesse aí nos dar ideia de aquilo que lhe pareceu mais importante. Eu prometo que de minha parte também serei sucinto, que até agora não pude ser, mas serei. Tá certo. Sem sacrificar. Vamos para frente. Governador, o senhor disse que não entendia como o presidente João Goulart queria fazer um governo de esquerda com pessoas de direita. As alianças que o PDT fez com o PDS nas eleições passadas, o senhor mudou de ideia? E a segunda parte da pergunta é se o estilo socialista de governo que o senhor propõe é o arroz salarial que tem na Prefeitura do Rio de Janeiro, aos servidores, ou a violência contra os trabalhadores, como na greve de 85 dos bancários. Muito bem, vamos lá. Vê que é uma pergunta que estava, né, como numa garrafa sob pressão. Né? Companheiro do PT, permita que eu lhe diga o seguinte.
nós somos um partido que não é inseguro nas suas posições. Numa democracia, né, o pluripartidarismo, as alianças são práticas naturais. Só não faz aliança partido que se considera partido inseguro. Então não faz aliança, tem medo. É a bilha de barro que não quer se aproximar da bilha de ferro. Aquela velha história da seleta de prosa e verso, que poucos aqui devem se recordar, mas um dos livros mais interessantes e lindos, né, da vida brasileira. A universidade aqui deve ter guardado essa relíquia também, a seleta da prosa e verso. Pois bem, nós fizemos entendimentos com o PDS, como fizemos com o PMDB, é possível que tenhamos feito com o PT. Se não ocorreu, não dependeu de nós. Em eleições locais ou regionais, os partidos nacionais têm o dever de respeitar as tendências das comunidades. Respeitar essas tendências naturais que ocorrem no município, que ocorrem no Estado. Isso não afeta os princípios do partido. São eleições limitadas àqueles episódios. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se tivermos que repetir, nós repetiríamos aquela aliança. Por quê? Primeiro, não entregamos a rapadura ao PDS. O carro-chefe era nosso. O deputado Marquesan era um candidato subsidiário ao Senado. Eleito, muito bem, até logo, seja muito feliz, nós vamos cumprir com a nossa parte, vocês vão cumprir com a sua. Se tiver a participação dele na administração, também era subsidiário. Eu vou dizer uma coisa, a nossa experiência vem de muito longe nessa questão de alianças, o que não quer dizer que tenhamos procedido sempre certos, muitas vezes se erra também, só não erra quem não pratica a democracia. Então veja o seguinte, eu, por exemplo, fui eleito governador do Rio Grande do Sul, e olha, que aliança bem feita foi aquela, que me permitiu ascender na vida pública. Só no Rio Grande do Sul eu construí 6.300 escolas, dei essa alteração toda na vida brasileira, e estou aqui até hoje, devido àquela aliança que me permitiu me eleger governador. Sabe como era a aliança? O carro-chefe éramos nós, o maior partido, mais forte. Tínhamos uns 20 deputados, mais ou menos, estaduais. Tínhamos uma aliança com o PSP do senhor Ademar de Barros, que tinha 2 deputados. Não houve dificuldade nenhuma e nem havia muita contradição, muito problema, historicamente, porque Ademar de Barros tinha apoiado o Getúlio nas eleições de 50. Bem, mas a direita fiz uma, que eu vou dizer, era de arrepiar. Era com o PRP do Plínio Salgado, os integralistas. Tudo foi tão delicado que tivemos que tratar nos mínimos detalhes. Era uma gente que, pessoalmente, era muito decentes. O problema era ideológico. Então, primeiro, o senhor Plínio Salgado só podia ir em determinados lugares. Podia ir a Porto Alegre e Caxias. Nada mais. E deram um candidato a senador, que foi excelente. Conquistou logo a simpatia da população e dos nossos companheiros. E foi eleito. Graças a isso, fomos ao governo. Tive 2 secretários do PRP, boas pessoas. Procurei cuidá-los adequadamente. Eles nunca transgrediram. Fiquei tranquilo. Finalmente, houve discordância, eles romperam no fim do governo. Até logo,
Tudo bem, pronto. Ficaram com uma cadeira no Senado, muito bem. Mas nós avançamos com aquilo. Quanto fizemos pelo povo trabalhador, pelo país? Quantas janelas abrimos na cabeça da nossa gente com aquela pregação? Quem sabe até tenhamos contribuído para que o PT pudesse, nesse período da história, encontrar ambiente para organizar-se. O próprio Lula encontrar ambiente das lutas sociais do povo trabalhador que nós anteriormente impulsionamos, lutamos para poder desenvolver as lutas da atualidade. Que a história é isto, não se corta com a tesoura e nem é descontínua. A história é como esses cabos de sisal, assim, constituídos de fiozinhos desse tamanho. Um mais adiante, outro mais atrás, estão entrelaçados, que são as nossas vidas. E ela é contínua. Nós somos hoje o que, em grande parte, que fomos ontem. Vamos ser amanhã, em grande parte, o que somos hoje. Coletivamente, povo que não tem passado, não tem presente. E muito menos pode ambicionar ter um futuro. E assim por diante. Quanto ao problema do Rio de Janeiro, realmente há uma dissintonia, há uma discordância entre o nosso partido e a administração de Saturnino. Grande parte do nosso partido está muito chocado com a orientação dele, nos surpreendeu, nunca esperávamos dele essas posições, ainda mais que terminou o meu governo, logo surgiram essas divergências. Estranho. E o nosso partido condenou muito a atitude dele com relação ao gatilho. O problema é que estamos lá. Ele diz que apoia a minha candidatura. Eu achei muito inteligente, mas de uma maneira crítica, diz ele. Eu achei muito inteligente a declaração dele. Porque eu nunca vi isso, ninguém apoiar uma candidatura criticamente. E ainda mais que não existe ainda essa candidatura. Nem existem eleições. Então, mas nós sim, nós estamos acompanhando criticamente a administração dele. Temos muito apreço e tudo, mas criticamente. E abrimos esse assunto publicamente porque um partido tem obrigações tem o dever de dar satisfação à opinião pública. Quanto mais ele abrir certos assuntos, mais ele vai se descontrair, menos ele vai sofrer as tensões de qualquer dissidência, de qualquer divergência. Pode até ter a chance de recompor as situações, abrindo a discussão, porque um partido político democrático tem o dever de abrir para a opinião pública e se passa lá nos seus meandros internos. Tem que dizer. Nosso partido tem tais ou quais correntes, nós temos tais problemas, deve abrir, paralelamente esgotar essa discussão internamente, mas deve abrir para a opinião pública. O Partido Democrático é assim. Agora, esperamos que o nosso prefeito volte ao bom caminho, volte ao seio de Abraão, né? Porque senão estará assumindo uma posição elitista incompatível com o nosso partido. Este é o ponto da questão. Nosso partido só deu facilidades ao senhor Saturnino Braga. Ele veio do PMDB, estava em situação difícil lá, candidatou-se, o elegemos, sempre o tratamos a pão de ló, sempre o prestigiamos. Todos se surpreenderam com a atitude dele. Então, esperamos que esse seja um momento, processo, porque, do contrário, ele ia ficar muito mal. Não há divisão no partido por causa disso, no Rio de Janeiro. Quero afirmar. Parece estranho, não é? O PDT não tem divisão alguma por causa desse cisma, não digo dessa tentativa de cisma, dessa possibilidade de cisma. O PDT não tem divergência, está inteiro. A divergência está na prefeitura. Ele está muito questionado
em função dessas suas decisões. O partido, por todas as maneiras possíveis, procura chegar a ele no sentido de convencê-lo. Sempre será melhor. E mesmo porque será melhor para a população. Senão ele fica igual ao Moreira Franco, que é uma administração que está sendo um desastre. Isso não sou eu que digo, isso é a população, juro. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, e nós, a rigor, desejamos que também o próprio Moreira Franco corrija, deixe de se inspirar em odiosidades, em ressentimentos, e busque o interesse público. É o que nós desejamos. Agora, quanto à questão dos bancários, atividade repressiva, eu não sei a que se refere o companheiro. Hein? Deve de 85? Dos bancários? Repressão do governo do Estado? Não mesmo. Pode ocorrer algum incidente lá com um policial mal educado, ou mal orientado, que desrespeita a orientação do governo. Pode ocorrer isto, mas a orientação do governo do Estado, não mesmo. Nunca determinamos repressão. Lá nunca houve pauleira. Lá não se matou ninguém. Não houve nada. Às vezes algum excesso pode ocorrer, porque nós nunca podemos compactuar com o grevismo. O grevismo é um vício que corresponde à da demagogia com a democracia. O grevismo é um vício que destrói o direito de greve. É como o assembleísmo. É outra deformação. Então acontece que, sem nenhuma ação repressiva, muitas vezes eu me contrapus, até com o PT, diretamente. Então lá, eu não sei aqui, não conheço, não posso julgar, mas lá os grupos do PT gostam de uma grevezinha, podendo fazer uma grevezinha, podendo me criar uma dificuldade no governo, em vez de colaborar, criar. Por imaturidade, falta de madurez. Isso se verificou muito no Rio de Janeiro. Mas nem por isso vamos ser inimigos. Esperamos que o PT, passe a usar calça comprida lá no Rio de Janeiro também. E a gente, isso não adquire de um dia para outro. Se você me disser, mas qual é o caminho? Qual é o caminho? É fazer o que vocês fazem, é lutar. Porque é lutando que nós vamos encontrar a forma de servir o nosso povo. E não com esse tipo de manobras que os políticos fazem. Então, é errando que o PT vai aprender. Eu não estou aqui para uma condenação de plano ao PT por tomar iniciativas que eu considero, naquele tal ou qual momento, equivocadas. Não. Eu estou defendendo as nossas, que consideramos que foram coerentes. E só o tempo é que vai nos fazer compreender. Eu acho que, à medida que o PT for ficando mais veterano, ele vai avaliando com rigor. Hoje, sem nenhuma dúvida, ele está atuando com outro amadurecimento em muitas decisões. Os partidos, né, enfrentam muitas dificuldades, dada a complexidade da sua formação nos primeiros tempos. A gente não sabe nem com quem está lidando. Eu uma vez, por exemplo, quando fazemos o comício das diretas, aquele comício grande da Candelária, quando foi ali pelas 11 horas, o PT estendeu uma faixa pela Getúlio Vargas que tapava tudo. Não sei o quê, greve no dia tal, não sei o que tem. Eu fui lá, pessoalmente, porque não quiseram tirar a faixa. E apelei para os microfones. Vamos tirar, pessoal, não faça isso, porque o comício é de todo mundo, vai tapar até a visão de todo mundo aí. Vamos, bote no outro lado. E eles endureceram e não tiraram. Digo, bem, então vamos ter que tirar. Com a polícia? Não.
e vão tirar nós. Aí eu pedi para a população que estava por ali, argumentei, mostrei que aquilo era uma atitude desarrazoada, e foi a população mesmo que tirou. O PT estava preparado para nos dar umas vaias. Então estava todos de amarelinho ali na frente, né? Digo, tem vaia aí. Bom. Infiltramos. Nem íamos tirar eles dali, infiltramos. Em cada PT, nós botamos 5 PDT. Pronto, não houve mais vaia. Houve confraternização. Então, uma convivência complexa, difícil, mas é assim que nós vamos aprendendo. Obrigado. Leonel, talvez você não lembre, mas quando era governador do estado do Rio Grande do Sul, eu saí de Piratini e fui te pedir uma escola para o 2º distrito, e você respondeu que se eu dava o terreno. Eu dei. E, para surpresa minha, diversas pessoas depois pediram-me para ir a Porto Alegre, e nós ganhamos 20 escolas no município. 20. E então eu te faço uma pergunta, é o seguinte: se presidente da República, aquela vez você me recebeu no Palácio, se presidente da República, e eu for te pedir escolas técnicas para São Paulo, porque hoje sou paulista, sou campineiro, vou ser recebido da mesma forma como fui lá ou não? Para te pedir educação para São Paulo. Muito bem. Perfeito. Vamos lá. É o tema, né? Ainda com esta reminiscência, mas sabe que Piratini é a capital do Rio Grande do Sul. Foi a capital do Rio Grande do Sul por 10 anos. A chamada Revolução de 35. Onde teve o Garibaldi. Quiseram fazer uma república independente lá. Então chegaram a eleger os deputados, fizeram uma constituinte, votaram a Constituição, chegaram a isso. Bom, depois foram vencidos e finalmente se incorporaram, né? Mas é um lugar lá no meio de uma serra, muito tradicional do estado, e lá ainda guarda essas relíquias todas lá. O meu conterrâneo e também um amigo colocou a questão da criança e da educação. 2 palavras sobre isso. Eu diria o seguinte: vamos raciocinar que se depender de mim, você vê que eu sempre estou fazendo ressalva, negócio de candidatura de presidência. Vamos dizer que dependera de mim, o que eu faria? Não tem a menor dúvida. Eu iria promover uma transformação nesse campo aí, que compreenderia o seguinte: assistência médica e suplementação alimentar às crianças desde o ventre da mãe até os 6 anos. Saia de onde sair esse dinheiro. Esse dinheiro, vou dizer uma coisa, isto é uma questão de salvação nacional. Nós não temos o direito nesse país de ter nada sem salvar as nossas crianças. Não adianta nada o nosso desenvolvimento aí para uma classe média, para uma parte da população, ou para que uma classe rica assimile os padrões internacionais e viva aí no jet set aí. Não adianta nada isso aí. Nós vamos ter uma colônia até próspera, um país submergido com o seu povo nessa situação. Vamos continuar esse elitismo tradicional. Então, assistência médica e suplementação alimentar do ventre da mãe aos 6 anos. E aos 6 anos, escolarização dessa criança numa escola pública, integrada, gratuita, com a permanência mínima de 9 horas das crianças na escola,
com alimentação completa, assistência médica e odontológica. Enfim, uma vida para a criança ali. Procurando fazer com que esse tipo de escola, para a qual vamos buscar 1000 alternativas, as mais econômicas possíveis, mas as mais dignas também, atingir as comunidades onde se possa reunir as crianças. E onde não for possível, vamos fortalecer as escolas atuais, isoladas, ou criar novas. Enfim, uma política como a que procuramos seguir lá no Rio de Janeiro, onde procuramos dar um passo até maior do que as nossas próprias pernas, mas para criar o problema. Nós lá chegamos a um programa de 500 escolas desse tipo, que projetamos de acordo com o Rio de Janeiro. Não podíamos estar projetando escolas mais modestas para o Rio de Janeiro, porque até para a sociedade aceitar. Mas são construções baratas, em 20% em relação à construção convencional, usando pré-moldado. O projeto Niemeyer, que todos mais ou menos conhecem. Eu acho que aí está uma questão essencial, prioritária, fundamental do nosso país. Eu acho que o Brasil pode fazer isso, tem recursos materiais e humanos. Agora, o que pensam fazer do nosso país sem isso? Sem elevar culturalmente o nosso povo? Dar saúde ao nosso povo? Nós somos árvores tortas. A partir de uma certa idade, se não tivermos educação, não vamos ter mais. Como seria necessário. Uma poda, nós somos árvores tortas. As crianças não. São vítimas inocentes desse quadro. Essa é a questão mais urgente do nosso país. Não vamos pensar em ser nação importante, desenvolvida, nem sequer ter uma classe dirigente capaz, se não dermos um impulso global, decisivo à nossa população através dessa assistência, da preparação de um novo homem e de uma nova mulher. É isso que os países fazem. É isso que está no fundo, nesse mistério da Austrália. Lá 70% das crianças fazem o ginásio. E do Japão, eu vi com meus olhos. Suplementação alimentar se dá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós temos aqui dezenas de milhões de crianças famintas, se deteriorando biologicamente, se degradando. Como podem ter boa cabeça? Vocês sabem, melhor do que eu, que nós nascemos com um computador aqui. E a desnutrição, aí é que queima. Não podemos mudar aqui um kit inteiro, como no computador, chega, pá, botou, está pronto. Aqui não, vai embora. Fica a lesão, que tendência assume? Tudo que aí sistema, aí temos. Em matéria de tendências e de insuficiências, de carências, de impotências do nosso povo. E mesmo da criminalidade. A tendência à criminalidade, no meu entender, está aí. Não é só na educação, não, é na lesão. Nas lesões que milhões e milhões de crianças são portadoras e tendem para isso, para a criminalidade. Agora, o país tem condições para fazer. Eu não tive um empréstimo no Rio de Janeiro, nem em cruzeiro, nem em cruzado, nem em dólar, e foi possível desenvolver aquele programa. Mas nesse país, com o potencial que tem, como não pode? Não é que um governo faça tudo na mesma hora, mas basta um programa corajoso, enérgico, para 3 governos, e escolariza as crianças. Bastaria suspender 2 anos de dívida externa, de pagamento de juros, e nós colocaremos num CIEP todas as crianças. Agora, eu não creio que isso se faça com as nossas elites tradicionais. Elas discriminam. Elas têm um conteúdo até inconsciente de perversidade.
querem esse povo atrasado para terem bastantes empregados vis. Eu sinto dizer isto, mas não foi por mim. Eu não me considero até um sujeito antipático. Eu sou bom de papo numa roda. Como é que aquelas elites lá do Rio de Janeiro me odeiam? Me odeiam! Eu levo vida austera. Não vão me odiar porque eu não vou às boates, porque eu não vou aos restaurantes, porque eu não vivo lá, né, no Jockey Club. Não há de ser por isso. Eu vivo na minha vida de trabalho, não ando nem sequer com ostentação de governo, nem convivia naqueles palácios, andava sozinho na rua. Mas me odeiam, tem ódio. Então, isso não é por mim, Leonel Brizola. Por causa dos CIEPs. Não toleram que os filhos da pobreza tenham escola a nível da classe média. Não toleram. Tanto que eu costumo dizer, olha, se o velho Marx baixasse por aqui, resolvesse dar uma volta, certamente ia passar aqui por Campinas, mas aprenderia algumas coisas aqui. Mas, caminhando por esse país aí, o velho Marx ia coçar as barbas, porque ele ia verificar que coisa estranha tem aqui. Além de classes, tem castas aqui. Além de luta de classes, tem imposição de castas. Há um conteúdo cultural no procedimento dessas elites tradicionais brasileiras. Claro, um país que recém saiu da escravatura. Estão aí essas sequelas. Então, eu acho que aí está a questão. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, dessa dominação colonial, dos maus negócios, de tudo isso aqui, sem atacarmos e nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai. Olha, meu depoimento que eu dou aqui, dou lá no Rio de Janeiro, dou em qualquer parte do mundo. A violência e a criminalidade vai crescer no Brasil. Vai se transformar no inferno na nossa vida. Isso pode atingir a todos. Não pensam que a mim não pode atingir. Pode atingir a mim, aos meus filhos, meus netos, até a minha mulher pessoalmente. Porque nós não temos segurança. Nós vivemos lá num apartamento, até um apartamento ultra desguarnecido. Sobem ali, rende aquele porteiro pobre de água que está ali, pobrezinho. Sobe, faz o que quiser. Estamos sujeitos a isso, todos nós. Porque isso está ainda pela estupidez com que os nossos governantes estão encarando esse problema. Você vê o seguinte, a televisão Globo, por exemplo, é uma escola de violência, induzindo a violência. Eu sinto dizer isso, mas é verdade. Não pode continuar isto, apresentando um mundo colorido lá, que não é o mundo do nosso povo. Cheio de motocicletas e de meninas loiras fazendo coisinha. Não é aquilo o nosso mundo. Não vamos ostentar, porque nós vamos induzir a criminalidade. Não pense que lá na Suécia, por exemplo, não existe gente rica, que joga tênis o dia inteiro, coisa e tal. Eu não ostento. Por que vamos tentar isto? Nós vamos provocar, porque tem muita gente sofrendo. Um jovem daquele, bom, manda por lá, vem uma moto daquele, eu vou levar ele, o pai dele arruma outra, tá? Você vai. Se tem dificuldade, dá uma facada. Quer dizer, isso não pode continuar num país como o nosso. Nós temos que cuidar das nossas crianças, não podemos permitir que caiam na criminalidade. Não adianta a polícia. Eu estou aqui num auditório universitário. Eu posso dizer, quanto mais polícia da PM, que é uma função que a classe média não deixa seus filhos ir para lá, ser polícia, vem da periferia. Então ele tira serviço de 24 horas, fica 72 horas na periferia. Lá estão os sobrinhos dele, lá estão os parentes dele, está o filho da dona fulana, da dona Beltrana, estão todos na criminalidade, estão todos aqui, estão todos ali. Quanto mais tolerância.
Nós vamos nos enganar. Então, isso não tem fim. Só indo à raiz do problema. Nesse sentido, eu sou radical. É a única coisa que eu sou radical mesmo é nisto. Temos que cortar pela raiz os males do nosso país, que está na educação. Eu digo, olha, eu aprendi muito ao longo da minha vida. Eu, se não tivesse a chance que eu tive, casual, não tivesse aquela camponesa que eu falei para você no início, me empurrando, sem saber um pouco o que era aquilo, mas me impulsionando um pouco as frustrações dela, compreendeu? Com os advogados para defender aquele pedacinho de terra, compreendeu? É que ela queria que eu fosse advogado. Nesse ponto eu frustrei ela porque fui ser engenheiro, mas segui minha vocação. Não fosse aquilo, eu tinha ficado lá. E se eu tivesse ficado lá, eu devia estar morto já essa hora. Mas era um camponês doente, desdentado, ali ficava, pronto. Como os milhões que estão aí. Agora, eu saí de lá e fui em busca dele, né? E encontrei muita solidariedade, muita gente. Encontrei muito mais solidariedade do que hostilidade. Mas por quê? Foi graças ao quê? Ao acesso que eu tive um pouco a melhorar o meu nível cultural. Porque, no contrário, não tinha nenhuma chance. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa criança. A chave do nosso desenvolvimento, de tudo, é o ser humano. Ele é que vai fazer isso. Agora, se nós vamos esperar que as multinacionais resolvam para nós, o Dr. Sarney disse isso. Viramos uma Coreia. Mas não é esse o destino de um país como o Brasil. Ser uma Coreia, ser Formosa, ser Singapura, não sei o que mais. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos encerrar com uma pergunta e, na sequência, o governador Brizola vai também fazer as suas considerações finais e encerraremos o debate. Muito bem. Senhor da República, acredito nisso e espero que aconteça, tá? Porque o país está uma calamidade total. Eu pergunto, caso o senhor chegue à presidência, que medida o senhor iria tomar? O que o senhor poderia dizer hoje para jovens que, como eu, tá? Que se educaram, eu sou universitária, sou pós-graduada e estou desempregada. E como eu, milhares estão. Então, é uma pergunta que eu faço porque eu estou descrente do país. Como eu, milhares estão. É a pergunta. Muito obrigada. Aí, formulada com aquela simplicidade, né, admirável de quem expressa uma convicção e um sentimento verdadeiros, né? Simples, mas de uma coerência, né, profunda, revela a nossa realidade, é exatamente isso que é o nosso país. Eu diria o seguinte: será muito difícil que um homem como eu possa chegar na presidência da República. Creia. A não ser que eu pegue de surpresa, eu consiga pegar de surpresa essas elites brasileiras. Que ocorra uma situação em que eu possa estar também ali como protagonista, eles me considerem um azar, dizem, não, esse não tem perigo, não tem nenhuma chance, como era o meu caso no Rio de Janeiro. Lá, ou ganharia a dona Sandra ou o Miro Teixeira. Nem o Moreira, nem eu tínhamos qualquer chance. E, quando nos últimos dias eles pressentiram que estavam diante de uma situação inevitável. E se surpreenderam. Tanto que tentaram a pró-consulta à última hora e foi aquele fracasso. Mas eu tive que apelar até para a opinião pública internacional. Então, será muito difícil. Eles vão fazer todo que é tipo de manobra.
Eu vou me limitar a expressar sempre aquilo que nós pensamos e o que eu preconizo para o nosso país, como é o caso que eu vou fazer diante da sua pergunta. Pode parecer isso uma pretensão, mas eu acho que isso pode ocorrer. Vamos ver, eles terão muita dificuldade de negar eleições diretas, mas vão procurar fazer com que as eleições diretas se realizem em torno de uma autoridade, de um presidente da República sem funções executivas, sem poderes, para frustrar a população. Mas isso também pode ser o estupim de uma reação do povo brasileiro. Porque nem aquele parlamentarismo que impuseram sobre o João Goulart prevaleceu. Eu só quero que Deus me conserve energias, né, as energias necessárias para reagir contra esse quadro de adversidades. Porque o que fizeram, por exemplo, para me dificultar os passos no Rio de Janeiro como governador, peço as minhas desculpas por ter me estendido demais, tem alguns temas que me puxam, não é isso? E levo daqui, né, esse reconhecimento, principalmente por vocês terem me tolerado, né, tanto na hora que procurei me, enfim, exaltar certos aspectos, né? Cada um tem as suas devoções, né? E eu cultivo um carinho às minhas. Quando eu falei, por exemplo, na questão dos CIEPs, eu tive a oportunidade, então, de aí me estender um pouco demais. Porque eu acho que aí está uma questão nova. Antes de educar, há um pré-requisito de natureza social. E aí se cria essa ideia da educação social. Tornou-se uma questão a ser generalizada no país. Porque nem estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, cuja população sempre se alimentou bem, eu contei, por exemplo, o meu caso, né, da minha família, pobre, mas comia, nem mesmo lá. O quadro lá é muito diferente. Nós estamos convencidos que 75% das famílias brasileiras não alimentam, não nutrem os seus filhos adequadamente. A maior parte porque não tem, mas uma percentagem porque não sabe, embora tendo. A lição dos CIEPs é uma coisa que não é de hoje, não é nenhuma novidade, a rigor. Apenas formulou-se o assunto. Mas os militares há muito tempo que têm CIEPs. As escolas militares todas são baseadas, têm a natureza dos CIEPs. Porque alimentam, né? Mantêm todo dia, têm assistência médica e educam. Os seminários, por exemplo, dos padres, de formação de sacerdotes da igreja, também são CIEPs. E eu acho que para salvar o nosso povo tem que estar nessa base. Bom, na questão das universidades, isso é outra ordem de problema. Da parte, vamos dizer, técnica propriamente do ensino, mas são outras questões. Eu me refiro aos fundamentos para poder educar e das oportunidades que nós temos que abrir para educar. Eu levo daqui esse reconhecimento profundo pela paciência de todos. Muito obrigado.